Este é o canal Mundo em Documentário. Prepare-se para viajar no tempo e descobrir os segredos que moldaram o mundo. A história contada como você nunca viu antes. Embarque conosco nessa jornada pelo desconhecido, explorando o passado para entender o presente. Se inscreva em nosso canal. Código de Hammurabi, a primeira grande lei da humanidade. Olá, aventureiros do conhecimento. Há muito tempo atrás, em uma terra distante, viveu um rei sábio e justo. Era conhecido por sua bondade e sabedoria. Conquistou grandes vitórias e expandiu seus domínios além do que se imaginava. Seus súditos prosperaram sob seu reinado. Ele também era adorado pelos deuses. Havia um Deus, porém, que ansiava por sua atenção. Ansiava para que o rei o invocasse. Suplicava que lhe desse um monumento para que as gerações futuras soubessem de sua grandeza. Deus concedeu seu pedido e deu a ele um oráculo para registrar as leis que o rei havia promulgado. No século XXI, assistimos a julgamentos diários. Para muitos faz parte da rotina. Para outros, um evento único, mas necessário. No entanto, poucos pararam para pensar que o primeiro ato legal da humanidade data de cerca de 1800 a.C. Prepare-se, aventureiro. Mergulhe nesse mar de saberes e descubra o Código de Hammurabi. Em um mundo em que a justiça reinava por meio de vinganças, o monarca de Babilônia deixou um legado duradouro. Antes de Hammurabi, cada cidade-estado da Mesopotâmia tinha suas próprias leis. As leis de Eshnunna, por exemplo, eram aplicadas na cidade de Lagash. Já as leis de Ur-Nammu regiavam a vida política e social de Amorite. As leis de Zimri-Lim eram populares em Mari, e as leis de Sansu e Luna regiavam a vida em Larsa. As leis de Hammurabi, por sua vez, buscavam unificar as terras sob um mesmo sistema de justiça. Entre os rios Tigre e Eufrates, Hammurabi, o legislador, unificou reinos. Deixou seu nome gravado em pedra, ouro e estelas. Ampliou os domínios de Babilônia, conquistou cidades, fortalezas, tribos e povos. Criou obras de engenharia, como jardins suspensos, construiu templos e bibliotecas, encorajou artistas e poetas, mas seu maior feito foi criar um código de leis. A Babilônia era uma metrópole vibrante, um lugar onde as pessoas viviam e trabalhavam lado a lado. Diversas raças, culturas e classes sociais coabitavam a capital. No topo da pirâmide social, os nobres viviam. Abaixo deles, os homens livres e comerciantes. Em seguida, vinham os servos, camponeses e trabalhadores. Na base, os escravos. Nessa salada de costumes e classes sociais, o rei vislumbrava um grande entrave. Para pacificá-lo, decidiu promulgar um conjunto de leis. Hammurabi enviou mensageiros por toda a extensão de seu império para que reunissem os melhores juízes, advogados e escribas. Reunidos no palácio de Babilônia, o rei lhes ordenou que criassem um código de leis justo e isonômico. A partir de então, o reino seria regido pela lei. No local sagrado de Eshnunna, no meio da planície fértil entre os rios Tigre e Eufrates, o gênio legislativo de Hammurabi encontrou sua musa. Apócrifos, registros históricos e inscrições cuneiformes revelaram que o gênio legislador buscou inspiração nas leis anteriores de Suméria, Acádia, Assíria e Elam. Hammurabi supervisionou pessoalmente a criação do código, refinado e aperfeiçoado. Um ano após a promulgação, o código foi esculpido em um bloco de diorito, uma rocha vulcânica, e colocado para consulta pública no local sagrado de Shamash. O código, inscrito em 282 leis, determinava castigos para crimes. Naquele tempo, os crimes eram classificados em 3 categorias: crimes patrimoniais, crimes contra a ordem pública e crimes contra a ordem familiar. A primeira lei previa punições para roubo,
furto e fraude. Elas eram consideradas lesões de corpus. A segunda categoria incluía leis que regulamentavam a conduta do comércio, a conduta do trabalho e os contratos. A terceira e última categoria definia delitos cometidos contra os membros da família, esposa, filhos, pais, irmãos e irmãs. Nessa última categoria, as punições eram mais severas. Analisemos o famoso ditado: se o filho xingar o pai, arrancar os cabelos da cabeça dele, será punido com a pena solicitada. Caso o pai o tenha insultado, o filho terá o direito de devolver as ofensas. O Código de Hammurabi não apenas punia o crime, mas também o hábito. Sim, para evitar que uma discussão transformasse-se em agressão física, o rei de Babilônia estabeleceu que se uma pessoa insultasse outra, o juiz decidia se a resposta era aceitável. No antigo código, o estupro era considerado um crime hediondo, independentemente de ferimentos físicos. Para proteger o casamento e a prole, Hammurabi estabelecia castigos para adultério e prostituição. Outro ponto saliente do código era a proteção aos deuses. Infelizmente, a fé e a superstição caminhavam lado a lado. Divorciar-se de uma divindade era um crime punível. Afinal, para os babilônios, os deuses não toleravam abandono. Por isso, o código punia os ateus, aqueles que blasfemosam, prófanos e incrédulos. Os juízos do código buscavam conciliar os lados envolvidos em um conflito. Na maioria das vezes, a via principal era a restauração da ordem social. Não era comum um acusado se defender em juízo, mas o código previa que, em certos casos, o réu dissesse a verdade. Em casos de acusações infundadas, o denunciante corria o risco de ser punido, pois perderia a honra e o prestígio perante a comunidade. Para fins de apuração, o código determinava o uso de provas materiais, testemunhas e juramento. Se o juiz considerava o júri em falta de provas, o denunciado respondia por meio do teste de água, prova popular na Mesopotâmia. O réu bebia água encandeada em um vaso. Se a substância era venenosa, o réu era inocente. Caso contrário, o veredito era de culpa. A prova de fogo, por sua vez, era utilizada em casos de adultério. A mulher era acusada. Caso quisesse provar a inocência, passava por uma prova de fogo. Se o marido a condenava, o código determinava que ela fosse queimada viva. Numa época em que as mulheres viviam sob a sombra da opressão, o Código de Hammurabi previa algumas garantias. A mulher podia administrar bens. Havia, no entanto, um preço alto a ser pago. Ela só podia fazê-lo sob a tutela de um homem, pai, irmão ou tio. Hammurabi, o legislador, morreu após 43 anos de reinado. Suas conquistas e glórias ecoaram por toda a Mesopotâmia. Novas nações nasceram inspiradas em Babilônia. Os sucessores de Hammurabi mantiveram o Código de Hammurabi, aprimorando e expandindo-o. Anos depois, o Império de Babilônia seria subjugado por outros povos, como os assírios, caldeus e persas. O código, porém, resistiu à passagem do tempo e inspirou outros códigos de leis em Israel, na Pérsia e no Império Romano. Séculos depois, a estela de Diorito permaneceu de pé. Foi descoberta por acaso por exploradores ingleses. Martinus, um arqueólogo, encontrou a estela em 1901 em Susa, capital do antigo reino de Elam. A peça original encontra-se hoje no Museu do Louvre, em Paris, França. Cópias da estela estão espalhadas por museus e universidades em todo o mundo. Os críticos do Código de Hammurabi argumentam que ele defendia o status quo da sociedade da época. Defendia a supremacia do rei, a opressão dos povos subjugados e a tirania de gênero. A favor, o Código de Hammurabi foi o primeiro a abolir a vingança privada. O Código de Hammurabi foi o primeiro a prever punições para crimes e o primeiro a prever direitos para mulheres. A estela de Hammurabi é um dos 7 monumentos do mundo antigo.
Um dos poucos documentos da época, foi o primeiro a reunir e isolar leis. O Código de Hammurabi foi o primeiro código escrito da história da humanidade. O Código de Hammurabi é um marco na história da civilização. Desvendamos juntos os mistérios do passado e honremos a memória de quem aliou fé e lei. Abordamos as leis de Hammurabi. E assim, chegamos ao final de mais um episódio da história da humanidade. E no próximo episódio, falaremos de um marco extremamente importante da história, o Êxodo e o povo hebreu. Se está gostando dos nossos vídeos, se inscreva, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!